Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente está aguardando o Dr. Ricardo Monteiro, nosso convidado de hoje, tá bem? Boa noite. Boa noite, Elane. Boa noite a todos. A gente está dando início agora, né, a live do G7 dentro do projeto G7 Live. A gente só está aguardando aqui o Dr. Ricardo Monteiro, convidado de hoje, entrar para que a gente possa dar início. Quero agradecer a presença de todos que estão entrando aqui para participar conosco. Dizer que eu estou nervosa, tá, gente? Mas vamos aguardar mais um pouquinho, tá bem? Boa noite, tô vendo aqui o pessoal acenando. Boa noite, gente, a todos que estão entrando. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Késia. Boa noite, Mariana. Eu peço desculpa, gente, se eu não estiver respondendo a todos, porque às vezes vou juntando aqui os comentários, tá bom? A live de hoje vai ser sobre educação à distância. Boa noite, Késia. Obrigada. Eu fico, Ale. Vai ser sobre a educação à distância, então a gente está aguardando o Dr. Ricardo Monteiro, que é o nosso convidado, que é o reitor da Unifuturo, embaixador da FCU. Em breve, daqui a pouquinho, ele vai estar aqui com a gente. Tá certo, Mariana, obrigada, mas eu fico nervosa, viu? É como eu estava dizendo a Alessandro, o que é que a gente não faz por amor à pesquisa, né? Porque eu sempre fugi, eu fujo de foto, gente, vocês imaginam de live. Boa noite, Niédia. Tudo bom? Gente, vai todo mundo entrando, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. É verdade, Mariana, a gente escolheu essa temática porque a gente achou muito interessante, né? É um grande desafio. Boa noite, Kelly. É um grande desafio para a gente, o ensino à distância, né? A gente tem muita tecnologia à disposição, mas na verdade, o que aconteceu? Foi tudo muito rápido, né? Então, de repente, todo mundo, tanto os alunos, os professores, todo mundo teve que se adaptar, né? E numa situação de urgência. Então, o que a gente vai debater é justamente isso, né? Quais são as dificuldades, as oportunidades, o que tem de bom nisso tudo. Se Deus quiser. É Larissa, né? Tudo bom, Raquel? Isso mesmo, Kézia, é muito importante. Oi, Tony, tudo bom? Ele não entrou ainda, não? Gente, desculpa, eu tô aqui falando com a minha produtora, a Ana Brambila. Dá uma olhada aí se ele entrou. Como é que eu vejo? Clica ali, tá vendo os negocinhos lá de Gente, dá licença, eu vou ver aqui. Dá uma olhada. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Márcia, porque eu tava de Larissa, né? Tudo bom? Tony, também tô morrendo de saudades. Gente, só um pouquinho que eu vou pedir pra minha produtora auxiliar aqui, resolver aqui uma questão pra mim, tá bom? Os desafios de se fazer ao vivo, né, gente? Bom, como eu estava dizendo, a gente escolheu essa live hoje, né? A gente está tendo uma série de lives. Normalmente nossas lives vão acontecer às quintas-feiras, às 9 da noite. Sempre vão estar sendo divulgadas no Instagram, no Facebook. Boa noite, Priscila. Excepcionalmente, no sábado agora nós vamos ter uma live às 9 da noite, que vai ser reprisada. A pedidos, a gente recebeu muitos pedidos, então a gente vai reprisar essa live às 9 da noite no sábado. E na próxima semana também, excepcionalmente, ao invés da live ser na quinta, vai ser na quarta. Mas normalmente a nossa programação é toda quinta-feira à noite. Às 9 da noite a gente criou esse projeto justamente, boa noite, Felipe, nesse momento de isolamento. E a gente está criando essas lives, trazendo temáticas principalmente voltadas ao isolamento e, claro, a nossa vida acadêmica, né? A questão de pesquisa, do ensino, da extensão. Boa noite, Kelly. E por isso que a gente escolheu, uma das temáticas escolhidas foi justamente essa questão do ensino à distância. Desculpa, gente, só um minutinho. Não entrou. Desculpa, gente, estou contactando aqui nosso convidado para poder entrar aqui com a gente. Boa noite, Edilane. Exatamente, Alessandra. Exatamente isso.
Pronto. Boa noite, pronto, doutor Ricardo entrou. Como é que eu ponho aqui, ó? Pronto, gente. Boa noite, doutor Ricardo. Como vai? Doutora Adriana, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão ouvindo bem? Queria saber se nossos convidados estão ouvindo bem, tanto o meu áudio como o doutor Ricardo. Kézia, está escutando? Eu estou ouvindo um pouquinho baixinho, Ricardo. Eu não estou quase te ouvindo, por isso que eu estou perguntando ao pessoal. Eu estou escutando bem. É? Está chegando bem também? Estou Eu vou perfeito. colocar o fone aqui para ver se melhora. Só um minutinho. Vem aqui para mim, filho. Vem aqui para mim. Deixa eu chamar minha auxiliar aqui, minha produtora aqui, Ana, tá dando todo o apoio aqui. Bom, gente, então como eu estava falando, para quem já estava entrando aqui, né, quem já estava aqui, nós estamos hoje dando início, né, a mais uma live do projeto G7 Lives. Nós criamos esse projeto justamente nesse momento do isolamento. A gente já vinha conversando algumas temáticas antes no âmbito do G7, inclusive com ideia de podcasts, de vídeos, e agora nós, então nesse momento de isolamento, como a gente não pode ter reuniões, não pode ter contato presencial, então nós criamos esse projeto. Vamos ver se agora com fone escuto bem. Esse projeto tem o apoio da UFPB, do CCTA e do DTH. E a live de hoje vai ser, então, sobre os desafios do ensino à distância em tempos de isolamento social. Nosso convidado, Dr. Ricardo Monteiro, reitor da Unifutura, embaixador da FCU. Boa noite, doutor Ricardo. É uma honra tê-lo aqui como nosso convidado. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria pedir para, inicialmente, o senhor fazer sua apresentação, falar um pouquinho da sua carreira, né, um pouquinho do seu currículo acadêmico e da sua atuação profissional frente a essas instituições. Boa noite. Olá, boa noite, doutora Adriana Brambila. Obrigado pelo convite. O G7 é um parceiro da nossa casa também e é com muita honra que aceito este convite para participar hoje nessa live. E relativamente à minha pessoa, eu sou da educação, tenho 42 anos dedicado à sala de aula, em vários países, em vários continentes, e digamos, o meu foco tem sido efetivamente a interculturalidade, que foi a base da minha tese de doutorado, os meios de comunicação entre as pessoas, entre os povos, entre as etnias, as várias linguagens que nós utilizamos efetivamente. E neste momento eu verifico, ao longo da experiência que fiz, que passei por ensino fundamental, ensino médio, no ensino superior, hoje eu verifico uma necessidade muito grande e nós começarmos a encontrar processos alternativos de comunicação que nos aproximem, fundamentalmente que nos aproximem. É claro que uma das grandes preocupações que eu vejo hoje nos professores, eu escuto isso há muito tempo. Em 2002, nós introduzimos na Unifutura em Portugal os primeiros quadros interativos. E os primeiros quadros interativos implicavam, digamos, um reaprendizado por parte dos professores. Ou seja, aprender a aprender um novo processo de estar dentro da sala de aula. E uma das coisas que eu ouvia, pessoas da minha geração, porque normalmente a minha geração, que é a geração baby boomer, está um pouquinho mais afastada da linguagem digital, mas isso não impediu de eu ter uma certa paixão com as novas tecnologias. Mas uma coisa que eu ouvia muito que nada substitui o professor. Nada substitui o professor. É claro que, digamos, o radicalismo desta afirmação
tem que ser visto com um pouquinho mais de equilíbrio. Nós, os professores, quer dizer, quando nós olhamos hoje o mundo, como ele está evoluindo, e eu olho, por exemplo, para o Vale do Silício e vejo uma universidade de 42, onde a figura do professor, digamos assim, na forma tradicional não existe, eu começo a pensar que, efetivamente, nós estamos num mundo onde a inteligência artificial, os chatbots, o microlearning estão tomando posições no sistema de ensino-aprendizagem que nós começamos a perguntar, será que o professor, nos métodos tradicionais que nós conhecemos, ele vai perdurar ou vai começar a aparecer uma nova configuração de professor? Assim como está aparecendo um novo aluno, assim como está aparecendo um novo mundo. E eu penso que mais do que um preparo técnico para esta nova dimensão, é preciso que haja um preparo mental. O nosso mindset tem que se adaptar à evolução dos tempos. E não olhar as novas tecnologias como muitos professores olham, como se fosse o inimigo, mas sim como algo que pode ser integrado e nós começarmos a formatar formas híbridas de relacionamento com o estudante. Eu fui para o ensino fundamental em 1960, já faz um tempinho. E naquela época nós tínhamos o acesso à informação era extremamente limitado. Quer dizer, se eu queria um livro, eu tinha que ir na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal. E se eu tivesse sorte e esse livro estivesse lá, eu poderia lê-lo. Hoje nós temos o mundo à nossa disposição. Então, a informação corre muito mais rapidamente, o processo de aquisição de uma determinada informação ela é muito mais veloz, o processamento do nosso cérebro, que isso é outra situação que é preciso compreender, que o cérebro que está chegando hoje à escola não é o mesmo cérebro de 1960, nova configuração. E essa nova configuração tem uma relação empática com as novas tecnologias. Então, nós precisamos começar a absorvê-las. E nós verificamos agora, no momento de pandemia, se estabelece um caos em todos os sistemas de ensino, onde as pessoas têm que procurar soluções que, na realidade, já estavam aqui há muito tempo. Desde que nós temos os chamados mobiles, que o desktop passou para segundo plano. Então, nós temos, digamos, hoje uma possibilidade de, em mobilidade, comunicar, receber comunicação, transferir comunicação, associar comunicação, informação, isso em tempo real, de qualquer lugar do planeta que nós possamos estar. Isso é revolucionário, é absolutamente revolucionário. Então, precisamos de mudar a nossa forma de estar dentro da sala de aula, precisamos. Eu estava brincando, eu tenho filhos jovens que estão na universidade e estava brincando há pouco sobre uma situação que é muito interessante. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, nós proibíamos os nossos alunos de ter celular dentro da sala de aula. Agora, se tiver celular, não tem aula. Veja como passe de mágica, a situação mudou radicalmente. Então, eu penso que esta nova geração que está aí, que é uma geração que tem uma relação muito específica com os novos meios de comunicação, ela efetivamente está nos levando a nós também, professores, para uma nova realidade. E as estruturas governamentais, quem faz a gestão da educação, tem que começar a pensar também em novos processos de transmissão do conhecimento. Mas é claro, também não estou invalidando o professor que hoje tem um papel preponderante como mentor do processo, como facilitador, como construtor de pontes, que é extremamente importante. Mas nós estamos no tempo do microlearning, nós estamos no tempo da gamificação, nós estamos no tempo da inteligência artificial e isso nós não podemos negar. Verdade, Ricardo. Eu acho assim, eu penso assim, o papel do professor continua sendo central, né?
mas ele tem que entender o perfil do aluno que está chegando e incorporar as tecnologias. É como você disse, né? Não pode ser uma questão de ver a tecnologia como inimigo, como concorrente, muito pelo contrário, como um aliado. Quando a gente começou com esse projeto, G7 Lives, para mim é um grande desafio, porque eu não gosto de vídeo, de gravação, eu sempre fugi disso, né? Então, seja foto, seja entrevistas, quando alguém queria me entrevistar, eu sempre fugi. Mas a gente começa a perceber a importância do projeto e eu sou aquela pessoa que sempre diz assim, não, peraí, é difícil, é complicado, mas não é impossível, então eu vou lá, né? Vou me arriscar. E graças a Deus eu tenho um apoio muito grande do G7 e isso me incentiva e me dá a segurança necessária. E quando a gente está trabalhando agora com as lives, eu tenho sentido que é uma oportunidade muito grande, inclusive quando se voltar à normalidade, quando se voltarem às aulas presenciais, as lives elas podem ser incorporadas assim ao conteúdo das disciplinas, né? Ricardo, eu queria pedir só para você falar um pouquinho da Unifutura e da FCU, porque algumas pessoas podem estar assistindo, só para elas terem um pouquinho mais de conhecimento das duas instituições que você representa. Pronto, a FCU e a Unifuturo, elas aparecem aqui no norte e nordeste do Brasil, numa moldura de um programa que se chama Programa Educação Sem Fronteiras. Eu cheguei ao Brasil em 2012, sensivelmente, e, digamos assim, os primeiros 2 anos foram 2 anos de anamnese aqui no norte e nordeste do Brasil, em todos os rincões desse grande norte e nordeste do Brasil, tentando efetivamente aferir quais as necessidades maiores na área de formação de professores. E nós começamos a trabalhar efetivamente com os professores, fundamentalmente da área da educação, e criamos uma arquitetura que possibilita aos professores, fundamentalmente aos professores, a internacionalização das suas carreiras. Quer dizer, vamos olhar aqui um pouco, essa mesma eu não vou dizer inimizade criada com os novos meios de comunicação, mas uma certa reclusão relativamente à internacionalização também foi sempre parte, digamos assim, da mentalidade académica do Brasil até há uns 5, 6 anos atrás. Hoje nós começamos a ver que as pessoas estão indo mais para fora, estão indo para a Argentina, estão indo para o Uruguai, estão indo para a França, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para Portugal. O que é que nós verificamos? Verificamos que nós poderíamos, em função digamos, da nossa ligação e relações internacionais, de começar a estabelecer convênios de cooperação técnico-científica com universidades fora do país. No caso, hoje nós temos convênio com a FCU nos Estados Unidos, temos com a Universidade do Algarve em Portugal, com o Instituto de Faf, na cidade de Faf, no norte de Portugal, com o Instituto Miguel Torga, que é em Coimbra, com a Universidade de Gestão de Varsóvia, que é na Polónia, com a Universidade de Allensbach, que é na Alemanha. Então, o que é que nós tentamos fazer efetivamente? Criar um network que possibilite, por exemplo, eu que estou aqui no Nordeste do Brasil e que tenho uma certa dificuldade em fazer, digamos, o meu mestrado ou o meu doutorado. Como é que eu posso alavancar a minha carreira internacional e me projetar para o mercado internacional, saindo da Paraíba ou saindo do Rio Grande do Norte para fazer um mestrado ou um doutorado fora do meu país? Então, a FCU e a Unifuturo, nesse contexto, eles têm um programa que possibilita, através de bolsas de estudo e através, digamos, de uma estrutura académica, de uma arquitetura académica que propicia esse processo, de eu poder fazer aqui uma parte dos meus estudos e fazer o resto nos Estados Unidos ou em Portugal. Isso eu posso fazer presencialmente e, graças a Deus, hoje eu também o posso fazer virtualmente. Quer dizer, eu fico feliz. Eu estive o ano passado a convite de uma colega da Universidade Federal da Paraíba numa banca de mestrado, onde nós estávamos os dois aqui na UFPB em João Pessoa, tinha outro professor que era de Minas Gerais e tinha outro professor que era do Rio de Janeiro. Estavam todos, digamos, no mesmo ambiente
no caso híbrido, alguns estavam presenciais, outros estavam online. Então, esta possibilidade de você criar É interessante. que vai para além da sua cidade, que vai para além da sua região, que vai para além do seu país, nós começamos a quebrar barreiras, começamos a quebrar paradigmas e, de repente, nós começamos a olhar para a educação também de uma forma diferente. O que é que me impede a mim, doutora Adriana, hoje, de eu fazer um módulo numa universidade americana, outro módulo numa universidade italiana, outro módulo numa universidade americana, outro módulo numa universidade portuguesa e no final juntar todos esses módulos numa instituição final que me dá a certificação final e eu tenho uma visão e um espectro de aquisição de conhecimento que foi para além da minha região, que foi para além do meu país. Então nós estamos num mundo novo. A FCU tem colaborado imensamente para isso, é uma instituição já com 35 anos de existência. Aliás, ela tem um protocolo de cooperação técnico-científica com a Universidade Federal da Paraíba. Ficamos felizes também de podermos fazer alguns projetos conjuntos, o G7, juntamente com a FCU, juntamente com a Unifuturo, principalmente no campo editorial. Nossos livros. Do Banco de Dados sobre a Inteligência Multifocal de Augusto Cury, onde estamos também foi fantástico de todos os integrantes do G7. Então, nós verificamos que é possível colaborar, independentemente onde nós estamos, o que nós professamos, mas de ter efetivamente projetos comuns que começam a andar quando as pessoas colocam as ações em dia. Nós escutamos hoje as pessoas falarem muito, mas atrás da fala não se verificam ações. Se eu quero desenvolver trabalhos de pesquisa, eu tenho que ir para campo, eu tenho que enfrentar desafios, eu tenho que quebrar paradigmas, eu tenho que procurar parceiros. E essa inquietude é própria do pesquisador. Então, eu fico feliz, quer dizer, nos jovens que fazem parte do G7, que são de pós-graduação, de graduação, de mestrado e que estão nesse grupo, de nós podermos efetivamente colaborar a nível editorial, com prefácios, com trabalhos, enfim. E eu acho que o nosso caminho, efetivamente é por aí. E a FCU já está aqui no Nordeste trabalhando mais profundamente, recebendo os alunos aqui do Norte-Nordeste do Brasil, há sensivelmente 6 anos, não é? No Brasil, ela já tem alunos brasileiros há 21 anos, mais centrado no sul do país, e a Unifuturo é uma instituição de ensino superior, privada, está aqui no centro da cidade de João Pessoa, no Shopping Tambiá, com vários cursos de graduação, de pós-graduação, com alguns eventos que estão marcando aqui a cidade de João Pessoa também, o Inter Education, não é? Que nós já vamos na 5ª edição do Inter Education, que foi agora adiada em função da pandemia, para dia 31 de outubro deste ano, que tem trazido nomes como Augusto Cury, José Pacheco e muitos outros grandes nomes da educação, e que pretende, juntamente com a FCU, juntamente com a Unifuturo e juntamente com todas as instituições, grupos de pesquisa e professores que se alinhem, digamos assim, numa mesma forma de pensar evolutiva, de nós podermos fazer grandes coisas no futuro. Todas essas colocações, Ricardo, são essenciais, né? Não há como falar em pesquisa, em desenvolvimento acadêmico, sem a gente falar em internacionalização, né? Eu fiz meu doutorado fora, eu fiz ainda no modelo tradicional, morando fora, morei em Portugal, né? Morei numa cidade belíssima, cidade de Aveiro, e para mim foi uma grande oportunidade, né? Você consegue aprender muito, você consegue avançar muito no conhecimento. Isso para mim foi fundamental, principalmente na minha área, que é turismo e hotelaria. Então é muito importante você ter experiências internacionais. E como você bem colocou hoje, a gente tem uma tecnologia que abre inúmeras possibilidades e por que não aproveitar? Né? Eu também tive uma experiência, eu participei de uma banca de qualificação, acho que o ano retrasado, à distância, e correu muito bem, foi muito tranquilo. Estamos fazendo publicações em parcerias com várias instituições internacionais e à distância, até porque a gente sabe que nem sempre é possível, né? O presencial envolve toda uma questão de custos, né? Antes da pandemia a gente
via muito isso, e hoje essa questão do isolamento. Então a gente vê que a tecnologia, ela é muito importante. Eu até estava lendo um texto na internet e disseram, olha, ainda bem, claro que isso ainda é bem entre aspas, que o isolamento aconteceu agora. Porque se fosse há 20 anos atrás, ou até mais, por exemplo, quando eu fiz minha graduação há 30 anos atrás, a gente não tinha internet, então realmente seria um isolamento total. Então a gente tem que abrir realmente, né, os olhos, estar atento e trabalhar em prol e junto com essas novas oportunidades que estão surgindo. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo a experiência da Unifuturo, né, nesse momento em que as aulas não podem ser presenciais, mas eu queria inclusive dar os parabéns a você à frente da Unifuturo, porque eu sei que a Unifuturo não parou as aulas, né? Ela continua fazendo um trabalho que eu considero muito importante para os discentes, porque os alunos continuam estudando, né? E eu queria que você me dissesse um pouquinho assim, como é que está sendo esse trabalho junto aos professores, aos alunos, né, nesse momento de isolamento. Uma boa pergunta, e eu queria só dar uma base antes de lhe responder diretamente. A nossa visão de e-learning, do ensino à distância, ela primeiramente olha para um padrão diferenciado. Nós temos uma postura disruptiva relativamente ao sistema em geral. Sempre tivemos isso e essa característica nos dá, digamos assim, uma luz diferenciada. Então, quando nós falamos em ensino à distância, nós temos que olhar aos primórdios. Quando o ensino à distância, quando o chamado e-learning se começou a desenvolver nos Estados Unidos. Aí se abriram duas vertentes. O e-learning síncrono e o e-learning assíncrono. Quando se fala em ensino à distância no Brasil, automaticamente, e talvez por isso venha também uma reação negativa por parte do professor, a gente pensa nos enlatados. Ou seja, a aula que já foi gravada, talvez ela tenha sido gravada há 3 anos, há 5 anos atrás, esteja até desatualizada no processo e nós estamos dando o fast food do conhecimento aos nossos alunos sem que haja um retorno de aprendizado. Por outro lado, existe uma reação também de recusa por parte do professor, porque o ensino assíncrono à distância precariza os lugares de trabalho. Ou seja, o professor grava uma aula, essa aula depois é repetida 1 milhão de vezes, mas o professor não está mais lá. Então, é todo um processo, toda uma postura que cria uma certa recusa por parte do professor. Nós fomos sempre por uma linha diferente e já fazemos isso desde o início de 2018. Nós partimos para uma plataforma que permite a aula síncrona. Ou seja, é uma ferramenta um pouquinho mais elaborada que o Google Meeting, que a grande maioria das pessoas está usando agora, que permite eu, efetivamente, em tempo real, estar com o nosso aluno e tenho uma série de features dentro, uma série de ferramentas dentro do processo que me possibilita, efetivamente, ter uma avaliação de retorno de aprendizagem por parte do aluno. E isso tem sido, digamos, nós começamos em 2018, se criou também uma mentalidade junto dos professores, principalmente daqueles que estavam a nível de pós-graduação, já com, digamos assim, com uma certa generosidade, aceitando essa nova tecnologia. Então, nós não entramos agora, digamos assim, com uma solução rápida para poder ultrapassar este momento. Já faz parte do nosso DNA esse processo. O que acontece? Toda a mudança promove desconforto. Toda a mudança. Mas eu só mudo efetivamente quando eu faço um passo do conhecido para o desconhecido. Aí eu tenho uma alteração comportamental. E nós, como trabalhamos e pensamos em função de padrões, tudo o que faz mudança provoca desconforto porque implica um desaprender e um reaprender. E nós somos preguiçosos e nos recusamos muitas vezes até encontrar abertura para configurar até novas metodologias no processo que depois nos trazem uma satisfação imensa. Então, a Unifuturo, ela não parou em momento algum.
Quando as aulas presenciais, digamos, foram suspensas, automaticamente nós entramos no módulo remoto e as aulas passaram a acontecer dessa forma. Ou seja, os professores continuaram no mesmo dia, na mesma hora, dando as mesmas disciplinas. A única diferença efetiva foi que eu não estou mais fisicamente na frente do professor, mas eu estou na telinha, como nós estamos agora. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, principalmente se o alunado e os docentes não têm essa predisposição para reaprender. Porque, na realidade, é tudo uma questão de adaptação, porque hoje não existe praticamente jovem nenhum que não tenha um celular. É muito raro não ter um celular. Então, ele faz lives, ele tem o Instagram, ele está na internet, ele está no YouTube, ele está no Facebook, ele está no Telegram, ele está no WhatsApp. Então, ele tem um mundo na mão dele. A única coisa que ele tem que aprender é um novo aplicativo que o vai levar não ao entretenimento, mas à aquisição do conhecimento. E isso, digamos, talvez seja a tarefa maior. Professora Adriana, eu penso o seguinte, quer dizer, que a grande solução neste momento, e isso vai acontecer agora também no pós-pandemia, é nós começarmos a pensar já em situações alternativas híbridas, onde nós possamos ter uma parte presencial e possamos ter uma outra parte online, síncrona ou assíncrona, conforme seja a necessidade. Mas nós temos que pensar também do ponto de vista logístico. Em 1988, eu fiz o meu doutorado na Universidade Livre de Berlim. É uma das mais renomadas na Alemanha. Naquela altura, se a professora falasse em alguma coisa que fosse à distância, a professora era fuzilada à hora pelos professores e pelos alunos. Hoje, a Freie Universität Berlin, a Universidade Livre de Berlim, tem mais de 70 mil alunos online. Então, foi toda uma estrutura que mudou. Mas repare, tudo isso tem efeitos colaterais. A logística, os transportes para a instituição, o tempo que nós economizamos, tem uma série de fatores económicos que pesam imensamente na sociedade. Então é pensar um pouquinho, quer dizer, nós não estamos mais na sociedade de desperdício, nós temos que ter um peso e uma medida de bom senso para que tenhamos amanhã uma sociedade de sobrevivência. Os nossos recursos não são ilimitados, embora, quer dizer, muitos jovens pensem que os nossos recursos são ilimitados, eles são finitos, não é? Então é preciso cuidado com o ambiente em que nós estamos vivendo, o que é que nós podemos fazer para promover uma qualidade de vida maior, não é? Quer dizer, deixa-lhe dar um exemplo concreto. Eu tenho, por exemplo, um aluno que vem de Lucena e que vai assistir à aula em João Pessoa, na Unifuturo. Ele leva 1h30, 2 horas para de Lucena chegar até lá. Cansado, ele vai para a sala de aula. Não fica até o final, porque a última aula termina às 10h20, mas se ele ficar até às 10h, perdeu o ônibus. Então ele tem que sair às 9h30, são mais 2 horas, ele vai chegar quase à meia-noite em casa. Puxa vida, se ele puder ficar, por exemplo, 2 vezes por semana em casa e assistir, e vai 3 vezes para a instituição, é tudo uma economia, e todo o processo ganha com isso. É preciso que, efetivamente, haja o bom senso e as pessoas, digamos, se unam, digamos, nessa nova forma de pensar a escola. E isso talvez seja o fator mais complicado neste processo, o fator humano e a predisposição para a mudança. Isso é muito interessante, doutor Ricardo, porque se você calcular o tempo que ele perdeu de deslocamento, o cansaço, né, o rendimento dele vai cair na aula, né, ao passo que se ele está em casa, ele não vai perder esse tempo, ele vai aproveitar muito mais a aula, porque ele vai poder, inclusive, assistir a aula toda com mais disposição e ainda vai ter mais tempo para ler, para pesquisar, né? É que existe, né, a Alessandra está colocando aqui, existe ainda muita resistência. Eu posso até dizer assim, até um certo preconceito em se achar que quando você está fazendo uma atividade em casa, você não está sendo produtivo, né? Então, por exemplo, essa nossa live hoje, né, a gente está produzindo uma série de conhecimentos, né, está trazendo uma série de informações
e que mesmo à distância, quem está participando está recebendo todas essas informações. E achei também muito interessante o que você colocou dos enlatados, porque eu acho muito mais interessante a aula à distância, eu vou usar o termo em tempo real, né? Então, Elídio, que é professor da Unifuturo, ele dá aula em tempo real, então o aluno tira as dúvidas, o aluno segue um horário. E aí eu vou comparar com a escola da minha filha, que ela está no 7º ano ainda do ensino fundamental, as aulas são gravadas, né? É o Google Classroom. Então ela não tem a obrigação, por exemplo, de cumprir aquele horário, de acordar naquele horário, porque está ali gravado, a hora que ela puder ela assiste. Se surgirem dúvidas, ela também não tem a oportunidade para tirar. Ao passo que a presencial, né, como eu estou vendo Elídio na Unifuturo ministrando, o aluno tem obrigatoriedade de horário, então isso estimula também muito mais, e ele tem a oportunidade de tirar dúvida ali, em tempo real. Então eu acho que realmente essa distinção ela é muito importante, né? A gente fazer uso da tecnologia, mas realmente com esses cuidados. E eu penso que um exemplo interessante, quer dizer, quer o doutor Elídio, quer eu, nós somos dinossauros, porque nós já estamos há décadas e décadas, não somos da geração Nem eu. somos da geração da inteligência artificial e, no Nem entanto, eu. temos uma metamorfose e nos adaptamos a todo o processo. É claro que existem uma série de problemas comportamentais. Repare, quando nós falamos nos enlatados, ou quando eu falei nos enlatados, e digamos assim, de alguns aspectos nocivos relativamente ao processo de aprendizagem. Se nós tivéssemos, digamos, na raiz cultural do nosso aluno, uma capacidade intrínseca de gerenciar o tempo e de ter um processo de disciplina, de autodidata, que lhe dissesse assim, não, embora eu possa estudar quando eu quero, porque o EAD enlatado me dá essa disposição, eu vou ter uma rotina, eu vou ter uma disciplina de todos os dias eu separar um tempo para estudar. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a maioria das vezes deixa para amanhã, eu faço amanhã. E quando as provas começam, aí começa o trabalho, aí começam as dificuldades. E efetivamente, quer dizer, muitas vezes, o que é que eu verifico? Todas as grandes instituições que trabalham no EAD assíncrono, com tutorias, etc, etc, que não é em tempo real, o que é que acontece? Eles vendem muito mais o tecnólogo, que é de 2 anos, do que a licenciatura ou bacharelato. Por quê? Porque é um produto rápido. E mesmo assim, quem faz o tecnólogo, às vezes precisa de 3 anos, precisa de 4 anos, porque vai pagando as disciplinas, mas não faz no tempo real. Então, precisamos de reformatar? Precisamos. Agora, é preciso não esquecer que as grandes instituições que trabalham hoje com online, elas têm uma visão mercantilista. E a visão mercantilista é, com o mínimo de investimento, qual é o máximo de rentabilidade. A nossa visão, por exemplo, e aquilo que nós fazemos na Unifuturo, e a FCU também já faz há muitos anos, não tem essa visão, porque o professor continua lá todos os dias. Ele não quer a aula e desaparece, ele está lá todos os dias. Então, os mesmos encargos para o ensino físico é aquele que existe para o ensino online. Mas o retorno no processo de aprendizagem é muito mais rico e traz resultados muito mais esperançosos do que a forma tradicional que nós assistimos ao EAD no país. Isso é fundamental, né? E deixar muito claro. Inclusive, na nossa primeira live foi como continuar estudando em tempos de isolamento. E uma coisa que a gente discutiu muito, Ricardo, é a questão de disciplina, né? A partir do momento que você tem um tempo livre, você vai ter que saber se organizar. Às vezes o pessoal pergunta para mim, Adriana, mas por que você responde e-mail tão rápido? Adriana, por que você já corrigiu tal trabalho? Porque justamente eu organizo o meu tempo. Então eu tenho toda uma rotina para responder e-mail, para corrigir trabalho, né? Se eu recebo alguma coisa que eu posso resolver na hora, eu já resolvo. Se for uma coisa que eu tenho que analisar, ela vai ficar ali, mas eu vou ter um prazo. Eu mesma crio esses prazos. Mas se for um e-mail que eu recebo, por exemplo, para dar uma informação rápida que eu já sei de cabeça, eu já respondo. Então as pessoas dizem, você responde e-mail muito rápido, porque eu tenho a rotina de checar, eu checo pelo menos 2 vezes por dia
meus e-mails e assim por diante. E, Ricardo, essa questão que você colocou não é só online, não. A gente percebe muito no mestrado e doutorado quando acabam as disciplinas, né? Às vezes o aluno ele fica meio perdido, porque ele tem aquela liberdade, ele não tem mais a obrigação de ir para a instituição, mas ele tem a obrigação de cumprir prazos e que vai depender muito do orientador. Às vezes um orientador mais rígido e outro que te deixa livre. Então aí você também sente muita dificuldade. Às vezes algumas pessoas acabam atrasando a entrega dos trabalhos, né? Por quê? Porque justamente não tem essa disciplina. Como não tem mais um horário de cobrança, né? Não tem provas, vamos dizer assim, acabam se perdendo. Então isso que você colocou é fundamental. A gente tem que mudar realmente a nossa mentalidade. Esse exemplo que a professora agora deu relativamente aos mestrados e aos doutorados digamos, é flagrante, não é? A partir do momento em que eu não tenho mais uma guia, um mentor que está comigo e que me acompanha e eu fico livre para o meu trabalho de pesquisa, para a minha coleta de dados, etc., para a minha produção científica, eu começo muitas vezes, digamos, a fraquejar no processo, a atrasar. E quando chega o momento da qualificação e o momento da defesa, é aquele desespero de trabalhar de noite e de dia para conseguir os resultados. Mas isso é uma questão cultural, digamos, está tão enraizada como a falta de hábito de leitura, que é outra. Verdade. Efetivamente, os meios de comunicação mais modernos, eles possibilitam, tudo bem. Eu ainda não tenho, digamos assim, uma paixão profunda pelo livro online. Eu ainda sou do tempo do papel, mas considero, quer dizer, que hoje eu posso ter 1000 livros dentro do meu celular e antigamente, quer dizer, eu podia ter 2, 3 livros simultaneamente. Eu hoje tenho uma biblioteca inteira dentro do meu celular, eu tenho acesso a tudo. Então não existe razão para eu não recorrer à matéria-prima que eu tenho disponível a qualquer momento do dia, a qualquer momento da noite, final de semana, feriado. É só uma questão de foco e disciplina. E é isso que, digamos assim, ainda está faltando a essa rapaziada que é brilhante e inteligente, mas que precisa dessa disciplina e desse puxão de orelhas que eles não gostam de receber, mas que é necessário para que eles lá na frente cheguem à conclusão. Liberdade traz muita responsabilidade, se nós não soubermos atuar dentro dela. E a autorresponsabilidade é extremamente importante. Quando o aluno está ali na frente da banca, não é o membro da banca que está sendo avaliado, não é o orientador que está sendo avaliado, é ele que está sendo avaliado. Então, a autorresponsabilidade, que muitas vezes a gente verifica, não é a primeira vez que eu vejo na banca o estudante se queixando, o meu orientador não me falou nisso, não é? Se tu com o orientador ou com o professor. Mas a autorresponsabilidade é extremamente importante. E isso são valores que nós precisamos de intensificar também no processo de aprendizagem, para além dos conteúdos programáticos. Verdade, Ricardo. Alguns alunos meus estão aí assistindo a live, né? E eles reclamam muito, que dizem que eu passo muita leitura. Nossa, professora, tudo isso para ler. Eu digo, gente, mas sem leitura não tem como você avançar. Né? Então não adianta você dar uma aula se o aluno não tem uma base de leitura, não adianta você realizar uma pesquisa se você não tem uma leitura e uma leitura crítica, né? E isso também demanda disciplina. Você não vai dizer, eu não tive tempo para ler, né? Eu não encontrei material. Eu digo, gente, olha, depois da internet não tem como não encontrar material, né? Então não existe, não tem como. Então realmente essa questão da disciplina, da organização de horários, é muito importante. Cado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você me desse mais um pouquinho. A gente sente, então, que esse momento, né, da pandemia, embora ela trouxe, a princípio, né, nisso, muitas ameaças, vamos parar, não vamos conseguir mais produzir, ao mesmo tempo eu vejo que trouxe muitas oportunidades, né? Até a gente, de novamente citando a primeira live, a gente citou muito assim, aproveitar o tempo que está livre, que você tem um tempo sobrando, para realmente se dedicar ao estudo. Tem muitos congressos que adiaram os seus prazos, inclusive o Inter Education é um, né, que adiou o prazo, então você tem mais tempo para poder escrever, para poder publicar seus trabalhos.
Então a pergunta que eu te faço é, você vê esse momento, além das ameaças que ele traz também como oportunidade? Eu sou professora de marketing, então a gente sempre fala que na análise SWOT, né, que a gente tem que transformar a ameaça do mercado em oportunidade. Aí eu queria ouvir tua opinião. Professor Adriano, isso é uma postura de vida. É na adversidade que a nossa criatividade é mais necessária. Quer dizer, para nós sairmos da crise. A crise tem alguns componentes extremamente importantes. Em primeiro lugar, toda a crise tem um prazo de validade. Então, ela tem um período pré-definido de existência. Não existe problema nenhum que não tenha efetivamente uma solução. Então, eu sei que a minha crise tem um prazo de validade, eu sei que vai ter uma solução. E, em terceiro lugar, tem uma coisa fantástica que as crises deixam para cada um de nós, que é o aprendizado. Então, se eu olhar isso numa postura positiva, é claro que eu estou em casa. Nem todas as pessoas que estão em casa, e isso é uma coisa que nós também temos que pensar, nem todo o aluno que está em casa tem internet. Com certeza. Nem todo o aluno que está em casa tem equipamento, laptop, computador, etc, etc. Nem todo o aluno que está em casa tem comida na geladeira. Nem todo aluno que está em casa tem remédio para dar aos seus filhos. Então, existe uma série de fatores que, efetivamente, ainda não nos permitem falar em igualdade, muito menos em equidade. Então, nós precisamos criar condições, é preciso criar as condições. E essas condições, elas começam já a nível de pré-escola, a nível do investimento na pré-escola, no ensino fundamental. E eu penso, quer dizer, que o Brasil vai ter que também, digamos assim, mudar o seu mindset um pouquinho para começar a investir mais na base do edifício. Mas nós agora que estamos neste momento de crise, temos um tempo útil que nós não tínhamos antes. Obviamente, quer dizer, se nós pegarmos, e eu sugiro isso a cada estudante que esteja nos assistindo agora, pegue nas suas 24 horas e coloque num papel o que é que você faz durante essas 24 horas. 8 horas para dormir, que seria, digamos assim, um terço do dia, e depois temos mais 16 horas. 16 horas que nós agora estamos em casa. O que é que nós fazemos durante essas 16 horas? Qual é o percentual que eu dedico à minha higiene mental? Qual é o percentual que eu dedico à minha leitura? Qual é o percentual que eu dedico a estar com os outros? Qual é o percentual que eu dedico para fazer o bem à sociedade em que eu estou inserido? E começa a colocar isso no papel, porque é bom plasmar as coisas para que o nosso cérebro possa digerir e absorver. E, de repente, você vai verificar que, em vez de ter minutos a menos no dia, nós começamos a ter minutos a mais, desde que haja uma gestão. E aí nós começamos a encontrar a necessidade de progressão. Eu posso ler um livro. Imagine só, professora, como seria fantástico, eu não pediria nem mais, que nossos alunos tivessem a possibilidade de, o mês tem 30 dias, vamos tirar o sábado e o domingo, vamos colocar 22 dias. Que eles têm 10 páginas por dia, seriam 220 páginas por mês, seria um livro. Vezes 12, seriam 12 livros. Eu já ficava feliz se efetivamente fossem lidos 12 livros. Mas é necessário que haja uma disciplina rígida. O tempo morto que eu passo, olhando para o celular, para as redes sociais, que não trazem enriquecimento absolutamente nenhum. Pelo contrário, eu estou enebriando os meus neurônios com informação que não vai trazer mais valia nenhuma para a minha capacidade associativa. Eu preciso de ler algo que me faça pensar e que me dê a sensação de liberdade que eu estou construindo o meu conhecimento. Para que eu possa dizer assim, uma pergunta que eu costumo fazer aos nossos alunos: você tem certeza que aquilo que você está pensando é aquilo que você pensa? Ou pensamento alheio? Quem não quer depender da sombra da árvore do vizinho,
planta a sua própria Planta árvore. a sua. E quem não quer depender do conhecimento do vizinho, constrói o seu próprio conhecimento. Então é aproveitar agora o tempo. Na adversidade você cria resiliência, você cria capacidade de superar coisas que você pensava que não superava. E você começa a olhar para a vida de uma forma diferente, você começa a criar novos valores, novos valores. Não existe nada que não possa ter uma solução, mesmo quando ela parece difícil. Então vamos nos concentrar não na vitimização, mas Exatamente. na solução. E aí nós começamos a evoluir. É uma predisposição diferente. É aquela velha história, o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu conheço muitas pessoas, quando olham para o copo, elas dizem, "Não, já está meio vazio. Puxa vida, ainda está meio cheio." Então vamos em frente, olhar com ânimo, e eu falo com experiência de vida, professora, porque eu já passei por muitas situações, situações de oscilação na vida, que você está lá em cima e depois está cá em baixo, depois está lá em cima e depois está cá em baixo. Mas uma coisa que eu aprendi, que a vida me ensinou, é o seguinte: nem sempre eu fico lá em cima, nem sempre eu fico cá em baixo. São fases da vida. Então os nossos estudantes que estão assistindo e que às vezes lhes falta o ânimo e querem desistir e que acham que não vão conseguir, não pensem nisso. Vocês sabem muito mais do que aquilo que vocês pensam que vocês sabem, e vocês são muito mais do que aquilo que vocês pensam que vocês são. Doutor Ricardo, suas palavras foram excelentes, né? Sua colocação, eu concordo perfeitamente. A questão da gente não se vitimizar, a questão, como você colocou plenamente, a gente todo mundo vai ter os seus altos e baixos, e como você disse, você não vai ficar para sempre no alto, mas também não vai ficar para sempre no baixo, né? E colocar todas essas questões e realmente ter um estímulo. E até essa questão mesmo do tempo, da organização do tempo, muitas vezes quando a gente tem pouca coisa para fazer, a gente não encontra tempo. E quando a gente tem muita coisa, parece que a gente consegue dar conta de tudo. Por quê? Porque é justamente essa organização, né? Tem muita gente que às vezes diz, Adriana, você faz tudo, você não tem tempo para assistir TV? Eu assisto TV, tenho tempo para estar com a minha família, eu tenho tempo para não fazer nada também, né? Mas é uma questão realmente de organização e de ter uma meta, né? De estabelecer uma meta e de querer chegar nela, né? Os obstáculos para todo mundo existem, todo mundo tem dificuldades. E realmente esse seu depoimento eu acho muito interessante, é muito importante, porque traz um estímulo para todos nós. É isso, professora. Nós precisamos de validação. O nosso sistema de ensino, e eu falo pelas experiências que eu também passei, que eu sou do tempo da palmatória, sou do tempo do giz, do apagador, que às vezes Eu também. voava na cabeça do aluno, e a régua que batia com força na nossa palma da mão. Eu não apanhei não, mas o giz e o apagador levei muito, voava muito, viu? Eu verifiquei o seguinte, quer dizer, o sistema educacional também, ele teve os seus pontos positivos, mas ele foi muito mais humilhador para o aluno do que validador. Nós estigmatizamos o erro. Às vezes dá a sensação que a pior coisa que o aluno pode fazer é errar. Mas errar faz parte do processo de aprendizagem. Com certeza. É errando que nós aprendemos. E nós vamos errar, e vamos errar de novo, e vamos errar de novo, até o resto das nossas vidas. A sabedoria da vida está entre você aprender com os erros que cometeu para não repetir os mesmos erros. Agora, novos erros você vai cometer sempre. Então, o nosso sistema de ensino, ele ainda não é validador. O nosso professor ainda não é um coach, não é um mentor, não é um gestor de conflitos, não sabe trabalhar as emoções dele nem as emoções alheias. Então é claro que dentro de uma sala de aula se geram uma série de conflitos que são contrários à aprendizagem. Quando o cérebro se recusa a aprender, podem vir as melhores metodologias que ele não vai absorver nada. Absolutamente nada. Então, uma coisa que eu aprendi com o professor Rudolf Steiner, que foi o fundador das escolas Waldorf, ele dizia uma coisa muito importante: conquiste sempre o seu aluno, em primeiro lugar, pelas emoções.
e só depois traga a razão. E isso bate certo em qualquer faixa etária. Até nós adultos. Com certeza. Conquiste pela emoção e depois traga-o para a razão. E não inversamente. Então, também aí nós temos que trazer, paralelamente às novas condições técnicas, à evolução da técnica e tudo mais, temos que trazer o processo de humanização muito mais fortemente para a relação professor-aluno, para que a empatia, aquela cola emocional, possa promover o agrado pelo estudo, a vontade de estudar. Quando nós validamos um aluno, parece que os olhos dele brilham. Puxa vida, o professor disse uma coisa boa. O professor me parabenizou. Eu saio dali com um espírito diferente. Eu vou fazer mais, porque eu quero ouvir de novo do professor que ele gosta de mim, que eu fiz algo de certo. Agora, se eu bater forte no aluno todos os dias, ele vai chegar a um momento de angústia que ele não quer nem olhar mais para a minha cara, nem estar dentro daquela sala de aula. Então, temos um caminho longo pela frente, professora? Temos. Muito aprendizado. Essa questão que você colocou, Ricardo, no meu tempo a disciplina era rígida, né? Estudei em colégio de padre em São Paulo, e o aluno não tinha voz, né? E eu me lembro que eu tinha 13 anos, eu tive apendicite, então eu fiquei 15 ou 20 dias afastado da escola, porque eu fiz uma cirurgia, inclusive de urgência. E quando eu voltei, eu sempre gostei muito de estudar, o professor ensinando equação de segundo grau, e eu copiei do quadro e tentei fazer. Quando eu mostrei para ele, ele começou a rir de mim, eu nunca vou esquecer disso. Ficando doido, ele disse para mim, o que é isso que você escreveu aqui? Eu disse, não, professor, é porque eu fiquei 20 dias, o senhor sabe. Ao invés de eu ter o auxílio, né, do exercício em domicílio, como a gente tem hoje, não. Eu fui criticada, né, ele riu de mim. Eu estava ali num esforço, depois de 20 dias, né, afastada, eu tentando me encaixar na turma e não consegui. Né? Então eu tive que ter ajuda em casa, meus pais me ensinaram, ainda tenho essa sorte, né, que eles dominavam o conteúdo e me ajudaram, eu acompanhei e passei de ano. Mas assim, são momentos, como você colocou muito bem, em que em vez do professor, eu precisava de um apoio emocional, né? Fiz uma cirurgia de urgência, era adolescente, então tem toda essa dificuldade, eu ainda fui hostilizada pelo professor em sala de aula. Então, realmente, essa sua colocação é muito importante. Eu cheguei a ficar um pouco de trauma nessa disciplina, eu confesso. Eu lembro até hoje do professor, então eu tinha 13 anos. Não esqueceu até hoje. Ficou registrado de forma privilegiada no córtex cerebral, porque teve uma emoção negativa que marcou para o resto da vida. E que foi na frente da turma toda, entende? Então, para mim, e eu estava totalmente certa, mas era criança, eu não tinha nem ideia de como reagir, só fiquei com vergonha e voltei para minha carteira, né? Então, isso que você colocou é muito importante também. Professora, Ricardo, oi, pode falar, desculpa. Não, eu acho que o nosso tempo está chegando ao final, não é? Isso, minha produtora está aqui avisando. Eu vou falar um pouquinho, Ricardo, depois passo a palavra para você encerrar. Pode ser? Obrigado. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos. Eu vi aqui alguns comentários, gente, eu não consegui responder a todos, ele travou aqui os meus comentários, mas qualquer coisa a gente se coloca à disposição, tá bom? Para vocês, e vou passar a palavra para o Dr. Ricardo para encerrar a live e agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Doutora Adriana Brambila, muito obrigado também pelo convite. A todos aqueles que nos estão assistindo, professores, alunos, advogados, gestores e todos os mais que eu... Boa noite, pessoal. Desculpa, eu realmente me atrapalhei no tempo. Eu não sei se o doutor Ricardo ainda está aí, mas se tiver, para poder encerrar e pedir desculpa a todos. Pessoal, eu acredito que o doutor Ricardo já encerrou a live, então a gente tentou contactá-lo para ver se ele queria fazer a finalização, mas como não houve nenhum retorno, então a gente agradece a todos. Peço mais uma vez as desculpas por não ter respondido os contatos, por não ter respondido os comentários, mas vou estar à disposição pelo WhatsApp, e também desculpa pela questão da falta aí do tempo, que acabei ficando tão entretida no assunto que me distraí, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Considero encerrada a live. Obrigada pela participação de todos.